Olá! Vamos apresentar agora uma atividade do processo de trabalho na atenção básica. E esse trabalho foi elaborado pelas acadêmicas Ana Paula Marcelino, Daniela Guerra, Débora Appel, Fernanda Pereira, Gleice Nascimento, Nicole Bongoski e Rosimar Simas. Abordaremos o assunto sobre vigilância em saúde e de zoonoses, especificamente sobre a dengue. Vamos falar um pouco sobre o surgimento das unidades responsáveis pela execução das atividades de controle de zoonoses. Isso aconteceu a partir do século passado, onde começaram a surgir os primeiros canis públicos construídos nas capitais. As atividades dessas unidades foram gradativamente ampliadas a partir do início da década de 70, com a criação dos primeiros Centros de Controle de Zoonoses, o CCZ, que tinham suas ações voltadas para o recolhimento, vacinação e eutanásia de cães, com vistas ao controle de raiva. No decorrer dos anos, outros programas de saúde pública também foram incorporados à rotina operacional dessas unidades, como entomologia, controle de roedores, de animais peçonhentos e de vetores, sendo este último favorecido pela descentralização das atividades de controle de endemias, até então trabalhadas principalmente pela Funasa. Já a partir da década de 90, o Ministério da Saúde sistematizou a aplicação de recursos para apoiar os municípios na implantação e implementação de unidades de zoonoses integradas ao Sistema Único de Saúde. Ainda em 2014, foram publicadas normas técnicas relativas às ações e serviços públicos de saúde, voltados para a vigilância de zoonoses, com o intuito de fortalecer e aperfeiçoar as atividades de vigilância, de prevenção e de controle, evitando acidentes causados por animais peçonhentos, venenosos, de relevância para a saúde pública. O que é dengue? A dengue é uma arbovirose que dá origem à doença infecciosa emergente, transmitida por meio da picada do mosquito pertencente ao gênero Aedes aegypti. Hoje a dengue é a doença que mais afeta o homem e constitui um sério problema de saúde pública no mundo, especialmente nos países tropicais, onde as condições no meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti. Você sabe como ocorre a transmissão da doença da dengue? O processo de transmissão da dengue começa a partir de uma pessoa já infectada com o vírus. O papel desempenhado pelo mosquito inicia com a deposição de ovos em água parada para o desenvolvimento. O início do desenvolvimento é marcado pela fase de larva, até chegar ao mosquito adulto, capaz de transmitir a doença. Apenas as fêmeas podem fazer o transporte do sangue de algum indivíduo infectado com o vírus por hematófaga. Isto é, ela se alimenta de sangue e precisa deles para fazer a reprodução dos ovos. Curiosidades sobre o ciclo reprodutivo do mosquito Aedes aegypti. Ele é dividido em 4 etapas. Primeiro, o ovo. A fêmea do mosquito deposita seus ovos nas bordas de recipientes com água parada. Os ovos são muito resistentes e podem sobreviver até um ano em local seco. Uma única fêmea é capaz de produzir de 60 a 120 ovos em cada ciclo reprodutivo e pode ter mais de 3 ciclos durante a sua vida. Segundo, a larva. Entre 2 e 3 dias em contato com a água é que o período de incubação, os ovos viram larvas. As larvas vivem na água e se convertem em pupa em apenas 5 dias. Terceiro, a pupa. As pupas também vivem na água e após alguns dias chegam em fase adulta. Quarto, o adulto. Após mais ou menos 48 horas, se transformam em mosquitos adultos com capacidade de voar. Em condições ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do Aedes aegypti até a forma adulta pode levar até 10 dias. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. Assim, o ciclo de vida do mosquito é interrompido. São os sintomas da dengue. Os sintomas costumam aparecer de 3 a 15 dias após a pessoa ser picada por um mosquito infectado.
A doença dura de 2 a 7 dias e costuma se manifestar de forma mais fraca, podendo evoluir para os casos mais graves, inclusive levar à morte. Essas diferenças apontam para 3 apresentações da doença: a clássica, a hemorrágica e com complicações. Sintomas da dengue clássica. A primeira manifestação é a febre alta e repentina, de 39 a 40 graus, associada com dor de cabeça, prostração, dores musculares nas juntas e atrás dos olhos, vermelhidão no corpo e coceira. Sintomas da dengue com sinais de alarme. Depois do terceiro dia, quando a febre começa a ceder, aparecem sinais de hemorragia, como sangramento nasal, gengiva e vaginal, rompimento de vasos superficiais da pele, petequias e hematomas. Sintomas da dengue grave. O potencial de risco fica evidente por alguma das seguintes complicações: alterações neurológicas, como delírio, sonolência, depressão, coma, irritabilidade extrema, psicose, demência e amnésia. Sintomas cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, hemorragia digestiva e derrame pleural. A principal maneira de prevenir o avanço da dengue é combatendo os mosquitos. Por isso é fundamental trabalhar de forma coletiva para eliminar os locais em que a água possa ficar acumulada, facilitando a procriação do mosquito. Apresentamos 4 maneiras de evitar a doença: eliminar focos na água parada, aplicar larvicidas, evitar ser picado pelo mosquito e tomar a vacina. Assim, seguimos a nossa luta contra a dengue. Em relação ao tratamento, não existe nada específico contra o vírus da dengue que possa matá-lo. Porém, as pessoas com febre de menos de 7 dias durante uma epidemia ou caso suspeito de dengue deve procurar um tratamento médico, onde algumas rotinas são estabelecidas para o acompanhamento, conforme a avaliação clínica inicial e subsequente, quanto à possibilidade de evolução para a gravidade. É extremamente necessário a hidratação oral, com água, soro caseiro e água de coco, ou também a venosa, dependendo da fase da doença. E é a medicação fundamental, está indicado em todos os casos em abundância. Não devem ser usados medicamentos à base de ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios, como aspirinas e AS, pois podem aumentar o risco de hemorragia. A seguir, temos um boletim sobre a situação da dengue presente nos municípios no ano de 2022, divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Percebe-se com esses dados coletados o grande avanço alarmante por parte dessas regiões. Nos mapas apresentados em vermelho, refere-se ao estado crítico. Essa coleta de dados é essencial para diagnosticar e possibilitar um tratamento adequado para cada situação. Junto com familiares, comunidades e profissional de saúde, podemos chegar a um único propósito, que é promover a saúde da população. Juntos, somos mais fortes no combate à dengue. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.